Quer se tornar uma máquina de redação? Quer conseguir escrever um texto em menos de 1h30? Vem comigo, porque a gente vai aprender a usar o tema a seu favor. O título dessa aula não poderia ser mais descritivo. Como utilizar o tema a meu favor, ou seja, como usar o tema da proposta para, de certa maneira, sair escrevendo o texto sem grandes sofrimentos. Hoje a gente vai aprender como a análise atenta das palavras utilizadas no tema de redação pode adiantar a sua vida, fazer você ganhar em tempo e em nota. Para automatizar a sua escrita e parar de sofrer quando encontrar um tema inédito de redação, é necessário que você faça o que eu chamo de identificação dos campos semânticos. O que é isso? Identificar quais são as principais palavras presentes no tema e o conjunto de significados ligados a ela para começar já a planejar a sua redação. Quando a gente faz essa identificação dos campos semânticos, a gente está, na verdade, ajudando duas competências do Enem ao mesmo tempo. Se você coloca uma dessas palavras, uma dessas palavras dos campos semânticos em cada um desses parágrafos, você faz o que a gente chama de recorte temático. Você se mantém dentro do tema exigido pela competência 2 do Enem. Ou seja, eu garanto que, falando do tema, sua competência 2 está garantida também. Outra coisa importante é que na identificação dos campos semânticos, você também faça a identificação da situação-problema, ou seja, a chamada problematização. Lembrando, na nossa aula passada, a gente conversou que a problematização é responsável pelas competências 2 e 3, ou seja, fazendo a identificação do campo semântico, eu garanto que você vai tirar um notaço nas competências 2 e 3. Só que o que acontece? Não adianta de nada eu ficar falando sobre isso se a gente não aplica isso de fato a alguns temas no formato Enem. Então o que eu fiz? Separei os temas do Enem Primeira Aplicação desde 2014 e a gente vai fazer o campo semântico e a identificação de situação-problema de cada um deles. Vem comigo! Em 2014, o tema da redação do Enem foi Publicidade Infantil em Questão no Brasil. Então vamos primeiro tentar entender quais são as palavras mais importantes. Óbvio, publicidade, infantil, em questão. Publicidade. Quais termos a gente pode usar para falar de publicidade? A gente pode falar de anúncios, propagandas, mídia, anunciantes e indústria publicitária. São todas palavras e expressões do campo semântico de publicidade. Mas eu não estou falando de qualquer publicidade, não. É a publicidade voltada para o público infantil. Infantil, as crianças, os menores, o público infantil. Só que o que acontece? É difícil achar sinônimos exatos. Pode ser que a gente precise usar um hiperônimo, ou seja, um termo ou uma expressão de referência mais ampla. Nesse caso, eu sugeriria faixa etária ou grupo etário. Em seguida, a presença da expressão em questão nos dá uma dica. Esse tema está em discussão, tem gerado polêmica, reflexão ou está em análise na sociedade brasileira. Se a gente prestar muita atenção nessa expressão em questão, a gente percebe que existe aí já uma ideia de problematização e de desenvolvimento. Você pode mostrar que existem posições que são contrárias em relação a esse aspecto. Portanto, você pode mostrar que tem gente que acha que não tem nenhum problema a publicidade infantil e que tem gente que está problematizando a publicidade infantil. Em seguida, para encerrar, no Brasil. Isso é o recorte contextual. Você precisa fazer referência à realidade brasileira. Portanto, você pode retomar no Brasil por no país, no contexto nacional ou na sociedade brasileira. Outro procedimento básico para você treinar essa redução do tempo de escrita e automatizar a sua redação é fazer a situação-problema. Você vai se perguntar por que o tema é, pode ser ou enfrenta um problema. Gente, por que a publicidade infantil é um problema no Brasil? Porque gera consequências negativas. O consumismo, os conflitos familiares, quando a família não consegue atender aos desejos de consumo da criança, a alienação e a manipulação dessa população. Ou seja, quando você treina sempre, mesmo sem ler a coletânea, a problematização, você automatiza esse modo de pensar. A gente vai em seguida para levantamentos de causas do problema. Quais são as causas que são as causas do problema publicidade infantil em questão no Brasil? A gente poderia falar, por exemplo, do poderio financeiro e político da indústria publicitária,
ou a hiperexposição das crianças à mídia, ou até mesmo a falta de supervisão parental, ou seja, os pais às vezes não supervisionam a quais conteúdos essas crianças estão expostas. Conseguiram perceber que só de pegar esse tema, fazer o vocabulário, a situação problema e as causas, a gente já tem uns 50% do texto pronto? Ótimo, mas você pode virar para mim e falar assim, ah não, Jana, você tinha isso decorado. Não tinha não. Vamos fazer para o Enem 2015 juntos? Vamos lá. Na aula passada, eu não sei se você se lembra, mas eu usei como exemplo o tema de 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vamos fazer rapidinho então a análise desse tema? Quais são as palavras-chave? Vamos fazer um vocabulário. A persistência, continuidade, manutenção, permanência. O tema é violência, ou seja, eu estou falando da agressão, do desrespeito ou desse problema. Contra a mulher, ou seja, o alvo é o público feminino, essa minoria, as brasileiras, as cidadãs. E esse tema tem um recorte na sociedade brasileira. Esse problema se dá no Brasil, no país, no contexto, na cultura ou na sociedade nacional. A partir disso, se eu coloco cada um desses sinônimos e hiperônimos em todos os desenvolvimentos e na conclusão, eu sei que eu estou dentro do recorte temático. Mas lembrando, o Enem quer que você levante a situação problema, ou seja, por que a persistência da violência contra a mulher é um problema? Quais são as consequências negativas disso? E aí você pode topicalizar no planejamento do seu texto traumas físicos e psicológicos, o aprofundamento da desigualdade de gênero, a banalização dessas vidas. Ué, mas e as causas? Lembrar, é a partir das causas que eu combato o problema, que eu faço a proposta de intervenção. Bom, as causas que eu consigo ver aqui rapidinho são a cultura machista e misógina, a impunidade dos crimes e a falta de estrutura para vítimas. Olha como é que, em menos de 2 minutos, a gente já resolveu pelo menos metade do seu texto do Enem 2015. E como é que esse exercício poderia ser feito para o Enem 2016? Vamos lá. Enem 2016, lembrando, era Caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Você consegue achar quais são as palavras-chave desse tema, as palavras mais importantes, que têm mais chance de serem repetidas? Eu apostaria nas seguintes. Caminhos. Me dá a dica que é um texto em que eu tenho que falar de estratégias, maneiras, modos. Pro combate. Ué, se eu estou falando de combate, eu estou falando de enfrentamento, erradicação, eliminação. Mas, poxa, se eu não conseguir resolver, eu posso colocar redução, minimização. Só que o mais importante nessa proposta inteira é o tema exato, intolerância religiosa. Se eu estou falando de intolerância religiosa, eu estou falando de discriminação, preconceito, essa forma de exclusão, essas agressões ou essas violências. Lembrar, violência não precisa ser só física, não. Uma pessoa de uma religião minoritária pode sofrer violência física, psicológica, verbal ou até mesmo patrimonial, que é quando a gente destrói os objetos de alguém. O tema é contextualizado com o no Brasil. E aí a gente faz aquela contextualização clássica, no país, na sociedade brasileira ou no contexto nacional. Eu tenho que fazer a problematização. Então a gente vai se perguntar, por que a intolerância religiosa pode ser ou enfrenta um problema? A gente pode colocar as consequências negativas da intolerância religiosa, o desrespeito aos direitos humanos, o desrespeito à diversidade cultural brasileira, porque a diversidade religiosa é uma das bases da nossa diversidade como sociedade. Você pode falar também da fragmentação social, a criação de rixas e de conflitos dentro da sociedade, ou até mesmo a sua manifestação, a violência concreta ou simbólica contra certos grupos religiosos. Para encerrar o nosso exercício de mastigar o tema e tentar automatizar esse procedimento, a gente levanta as causas. Por que existe a intolerância religiosa? Bom, eu apostaria em falar de um racismo histórico, porque o principal alvo da intolerância religiosa são as religiões afro-brasileiras. A gente pode falar também de uma certa ignorância, de um desconhecimento do brasileiro em relação às diversas religiões, ou até mesmo os estereótipos, aqueles clichês, aqueles preconceitos em relação a certas religiões. Por fim, a banalização. Tem gente que acredita que a intolerância religiosa não é um problema tão grave e que não deve, portanto, ser combatido. E como é que esse nosso exercício de fazer o vocabulário,
Fazer a problematização e levantar as causas se aplicaria ao Enem de 2017, de Desafios na Formação Educacional de Surdos no Brasil. Eu começaria destacando a palavra desafios. Neste texto, você é obrigado a apresentar os entraves, ou os obstáculos, ou as dificuldades, ou os empecilhos. Mas empecilho é empecilho para alguma coisa, para formação educacional. Ou seja, a gente pode falar de escolarização, instrução, estudo ou até mesmo formação. Mas formação de quem? De surdos. E aí a gente faz o campo semântico dos surdos, as pessoas com deficiência auditiva, ou essas pessoas com necessidades especiais, ou essa minoria. Só que isso vai se dar num contexto específico, no contexto brasileiro, no país, no Brasil, no contexto nacional, na sociedade brasileira. Ok. Mas por que o tema é um problema? Por que o tema pode ser um problema? Por que ele enfrenta um problema? Ou seja, quais são as suas consequências negativas? Eu pensaria, por exemplo, no aprofundamento da exclusão social e da desigualdade social. Às vezes também o comprometimento das oportunidades escolares, profissionais e, portanto, sociais desse indivíduo. A consolidação, a perpetuação dos preconceitos. Mas às vezes eu posso falar que a formação escolar do surdo enfrenta desafios, e tem os desafios que são mais interessantes de serem colocados. O preconceito contra esse público, a falta de estrutura das escolas ou a falta de preparo dos profissionais da educação para lidar com esses elementos. E aí, a gente passa para as causas. O que está acontecendo para isso se desenrolar? Existe uma falta de verbas, uma desinformação geral e um preconceito arraigado na sociedade brasileira. No Enem 2018, fazer esse exercício do vocabulário, da situação problema e das causas era ainda mais importante. Quanto mais difícil o tema, melhor é que você tenha automatizado uma rotina de produção de texto. Então, Enem 2018, o tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Primeira palavra, manipulação. Você poderia retomar por manipular, iludir, enganar, atender a interesses escusos. Só que eu não estou manipulando qualquer coisa, eu estou manipulando o comportamento, ou seja, as ações, as preferências, as opções ou os atos. Só que o comportamento é do usuário, então eu tenho que falar do internauta, do indivíduo ou do sujeito. Essa manipulação do comportamento se dá devido ao controle, manuseio, coleta, exploração de dados. Talvez a palavra mais difícil de colocar no seu texto. E aí o campo semântico pode ser cumprido por informações, conteúdos, postagens, fatos. Só que esses dados são gerados na internet, de acordo com o tema. E aí você pode retomar por web, redes sociais ou durante a navegação. Uma vez que a gente fez esse vocabulário, a gente passa para aquela pergunta clássica. Qual é a situação problema? Por que o tema pode ser ou enfrenta um problema? E aí a gente pode fazer um levantamento das consequências negativas. Bom, quais que são os prejuízos gerados por isso? A perda da privacidade, a exploração econômica e política das informações, o chamado marketing dirigido, que é quando eu faço uma campanha publicitária específica para aquele perfil de público, a radicalização política, a partir do momento em que eu exponho só um tipo de conteúdo, ou até mesmo as fake news. Óbvio, essas são algumas das consequências, existem várias outras. Para fechar o nosso exercício, quais são as causas dessa manipulação? Primeiro, o despreparo dos usuários, ou até mesmo uma falta de clareza de explicitação da política de coleta e de comercialização e posterior uso dos dados dos usuários. Bom, não adianta de nada eu fazer esse roteiro com vocês aqui se vocês não fazem esse exercício em casa, desenvolvendo a autonomia e a independência, que é o que eu quero que você tenha em relação ao tema do Enem. Então eu vou te propor um dever de casa, um exercício. Faça essa análise do vocabulário, da problematização e das causas para os temas dos outros anos, para o Enem da primeira e da segunda aplicação. O Enem segunda aplicação é o Enem PPL e para os temas que estão disponibilizados na nossa plataforma. Se você faz esse exercício toda semana, eu consigo te garantir que depois de um tema você vai automatizar a escrita, ou seja, você vai conseguir bater o olho no tema e já começar a planejar o seu texto. Assim, você economiza energia mental
e tempo, que são recursos essenciais para um 1000 na redação do Enem.